Sejam muito bem-vindos, eu sou Caio Barbosa e ao meu lado temos Bruna Barbosa. Tudo bem, amor? Tudo bom. E hoje... Eu que termino essa parte. Sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Legacy Podcast. E com quem nós vamos falar hoje, amor? Hoje vamos conversar com Felipe Palermo. Felipe Palermo, deixa eu falar porque, que apresentação belíssima, né? Felipe Palermo é pai do Pipo e da Ana Liz. Exatamente, meus Duas tesouros. figuras. Casado com a Ana Lê. Sim, já estamos indo pro 6º ano, graças a Deus. Boa. E fundador da Casa Palermo, uma empresa de curadoria de encantamento de pessoas, clientes e, quem sabe, de animais. Pets. Encantamento. Só do nosso bate-papo já... Ó, o Caio, eu falo que o Caio gosta de abrir empresa. Opa! Não pode Opa. dar muito boi pra ele, não. Até por ser contador, né? E empresário agora. Ele gosta de CNPJs novos. Eu gosto. Então já surgiu uma Se você quiser, eu oportunidade quero, aí. cara. Eu sou desse também. Tem uma meta direta. Eu tenho uma meta direta. Ó, quantos CNPJs serão abertos esse ano? E você tem você tem esse número? Você fez lá no final do ano passado. Olha, eu sou lead pra ele em todos os momentos. É impressionante. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado, irmão. Amo vocês demais. Parece que eu tô me despedindo já, né? Acabou o podcast. Tanto que a gente falou no pré. A gente já conversou tudo antes. Conversamos tudo antes. Eu vou ter que falar com o mesmo entusiasmo das histórias e tal. Eu falei, segura aí, só que você vai contar Não, mas tudo de novo. vambora. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sim. E vamos pra cima, conversar bastante, que eu gosto de falar, né? Sim. E assim, pra começar, eu queria entender da onde veio toda essa criatividade pra fazer encantamentos que, assim, eu nunca vi nada igual. Tipo, até toda vez que eu vejo assim, nossa, olha, eu quero ganhar um relógio, quero ganhar uma bolsa, eu falo, meu, esse cara não sabe o que é presente. Nossa, pá. Eu vou começar a te marcar. Me marca. Por favor, contatem Felipe Palermo. Felipe Palermo. Por favor, contatem Felipe Palermo. Porque, Cara, é engraçado, isso não foi algo que eu um dia tive um sonho na vida com, sei lá, 17, 18, 19 anos, falei, vou abrir uma empresa que consegue presentear de uma maneira muito personalizada alguém. Não. Então, à medida em que os anos foram passando, você vai tendo as suas experiências. Eu tive 4 trabalhos, além de ter jogado bola quando eu era jovem, jogado mesmo. Então, foi o futebol, jornalismo, assessoria de imprensa. Aí eu tive a BF Company, que é a empresa de gestão tributária, e agora a Casa Palermo. E eu sempre falo sobre esses trabalhos porque, ao longo desses 16, 17 anos que eu tenho já, né, de trabalho, essa bagagem toda foi me moldando para chegar hoje sabendo encantar uma pessoa que já tem tudo. Porque eu acho que o que todo mundo me fala é, cara, como é que você vai presentear um bilionário? Como é que você vai presentear um atleta muito famoso, um músico? Aí eu falo, presentear é difícil, encantar não é difícil. Você encantar, você tocar esse cara, basta você olhar para um ser humano que está atrás do Neymar Pai, para o ser humano que está atrás do Adib, do Alfredo Soares, enfim, de qualquer um desses players e das centenas de milhares de anônimos que também são muito bem-sucedidos e também têm acesso a tudo. Então, se você olhar para o lado humano, você vai ver que você tem pontos de convergência ali, né? Falando de família, falando sobre a empresa do cara, falando sobre a performance dele. Então, a criatividade, ela vem dessa bagagem de há bastante tempo, graças a Deus também, por uma coincidência ou não, eu trabalho há muito tempo com uma galera com um ticket um pouquinho maior, né? E normalmente prestando serviço. Então, você começa a perceber quais são os hábitos, né, quais são os costumes, né, do povo. E aí eu chego agora muito mais maduro, com 36 anos, né? Pai de 2, casado já, pronto para isso. Tanto que muito rapidamente a Casa Palermo virou, né? A Casa Palermo foi constituída em julho do ano passado, né? 2025. Sim. Então é um neném, né? Casa Palermo. E assim, foi bem que você falou, né? É diferente o presentear do encantar. Porque Sim. O presente que você dá, ele é diferenciado. Sim. Inegável. Mas a narrativa que você cria por trás, e isso é o que encanta de fato. E o detalhe também é que não é sobre dinheiro, né? O que você falou, o que você vai dar para um bilionário? O cara já tem tudo. Exatamente. Realmente, se for pensar em dinheiro, você
precisa dar nada pra ele que ele não consiga comprar. Perfeito. Cara, falando sobre isso que você citou agora, no modelo de negócio da Casa Palermo, o encantamento ele tá na carta que eu escrevo à mão para esse cara. E, pô, eu tive Alfredo Soares, Bruno Avelar, dando exemplo de duas pessoas que são conhecidas nesse nosso universo, um feedback que eu precisava. De tipo assim, cara, é impossível você não ficar encantado, mexido, tocado ou gostar do que você tá me dando, desse objeto que você tá me dando, porque você parou alguns minutos e escreveu algo para mim, pensando em mim. Então o cara ele pode ter, cara, 8 bi em ativo. Se você parar e pensar nele, escrever para ele alguma coisa, ele vai ficar tocado como a pessoa que está começando agora e não tem esse recurso todo. Então eu acho que o fato de eu conseguir controlar a narrativa, dar o contexto do presente e passar uma mensagem que o meu cliente quer para esse cara que está sendo encantado, é o que faz a Casa Palermo acabar virando uma empresa tão especial, né? Então o processo curatorial é muito bacana, é trabalhoso pra cacete, né? Porque você tem que, às vezes, ouvir uma entrevista do cara de, sei lá, 1h30, 2 horas, para ter uma ideia a partir de uma reação que ele teve a uma pergunta. Isso aconteceu algumas vezes, inclusive com o seu Elias foi assim. Ele reagiu a uma pergunta que o host fez e eu falei, tá aqui. Então é um processo que te demanda tempo, mas é o meu trabalho. E é bacana porque você acaba conhecendo bem as pessoas, você ouve entrevistas, eu leio muito também sobre esses caras, então eu consigo chegar legal. Provavelmente as pessoas estão falando, pô, tá, você é uma empresa feita para presentear gente famosa? Não mesmo. Quando o cara é um anônimo, como eu acabei de falar, o que eu preciso? O mínimo briefing que o meu cliente vai passar. Tipo, ó, o cara é nascido em 78, o cara gosta disso, a família dele é assim, assim, assada, a empresa dele é tal, foi fundada no ano tal, e aí com essas informações eu chego num ponto que eu acredite que vai encantar o cara. Então é dessa forma que a Casa Palermo acontece. Não é tão simples, né? Você pensa, vou abrir uma empresa para dar presente? Mas aí eu consegui montar uma estrutura bacana e eu gosto muito de escrever. E aí tem... Cainho já foi. É lindo de ouvir já você pego, falando né? sobre a Casa Palermo. Você tá louco, velho. O Caio, ele é um cara que se emociona muito fácil. O Caio, ele já chorou comigo algumas vezes. Nem sempre através da Casa Palermo. Nossa primeira conversa, inclusive. No Oscar, lá do Fire Club. E aí culmina no presente do Theo pro Ruizão. Sim. Só que ele chorou mais dando presente do Johnny do que recebendo dele. Porque quando eu escrevo a carta, eu assino como meu cliente. Porque de fato tudo do meu cliente pro cliente dele ou pro player que ele tá encantando. Eu só tenho as ideias. Então eu sou mínimo nesse processo. Eu sou mínimo. A Bruna, ela quer passar uma mensagem muito legal para um familiar dela. Pô, o amor pela parada veio dela. Eu só organizo e falo, ó, então vamos dar esse presente, eu vou escrever isso aqui, tá ok essa mensagem? Ah, tá. Então é isso, assina como Bruna e aí deixa a mágica acontecer no encantamento. Eu fiquei pensando aqui enquanto você tava falando, assim, não é nem um pouco fácil explicar pra alguém que não te conhece, que não viu a sua entrega, o que é a Casa Palermo. Sim. Eu fiquei imaginando aqui, ó, já pensou, tipo, depois desse podcast, alguém vai até você e fala, Palermo, você podia me mandar aqui um folder de todas as suas entregas pra eu ver o que eu gostaria de presentear, sei lá, os meus clientes? Cara, eu dou risada, o Marcos tá aqui comigo, o Marcos tá comigo desde o dia 01, e essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. O meu trabalho, ele é um trabalho 100% visual. Então, não é uma parada no-brain, assim, que você chega para um empresário e fala, olha, contrata essa curadoria de encantamento de clientes aqui, pagando 200 pau por ano para esse cara, que você vai ter um retorno absurdo. O cara vai falar, curadoria do quê, meu filho? Curadoria é coisa de obra de arte, de galeria. Só que quando o cara enxerga o que eu faço, né, a entrega que a Casa Palermo acaba fazendo com a carta e o controle da narrativa, dando o contexto certo pro cliente e tal, a gente tem uma conversão muito alta, né? Porque principalmente nesse nosso universo, onde as pessoas pagam bastante pelo acesso,
a Casa Palermo consegue fazer com que esse caminho seja encurtado assim, vezes 1000. É muito rápido que você chega no cara. Justamente porque é uma parada que o Bruno Avelar fala muito disso, né? É algo assim muito universal, e desde que o mundo é mundo, o ato de presentear, te colocar sentado aos grandes, né? Sentado às pessoas que você queira se conectar. Sim. Então, infelizmente, não é algo tão simples assim, é muito visual. E aí, qual é a parte boa que eu extraio disso? Quando eu sento para falar com alguém que eu estou em vias de fechar, normalmente esse cara ou é CEO, ou é um founder, ou é o tomador de decisão mesmo, é o cara que tem a grana para tomar a decisão. E aí, a tendência, quando o cara vê as entregas que a gente já fez, né, as ideias que eu tenho, as abordagens que a gente faz relacionadas a essa fuga das datas óbvias, né, tipo Natal, aniversário e tal, normalmente o cara fecha com a Casa Palermo, né, e é por isso que também cresceu rápido. Porque, embora seja algo visual, quando o cara vê e entende, ele realmente entende que aquilo faz sentido para a empresa dele, porque é uma ferramenta comercial objetiva. Sim. Então é uma ferramenta comercial muito objetiva. Eu não vou garantir mais venda para o meu cliente, mas eu vou garantir uma venda melhor, uma renovação de contrato boa, um pós-gestão de crise bem feito, uma conexão mais rápida, um caminho encurtado. Então é dessa forma que a gente desenvolve o trabalho na Casa Palermo. Quer complementar alguma coisa? Não, assim, eu também queria que você, se você conseguir, você desse 2 exemplos dos encantamentos. Tipo, por exemplo, Sim. o encantamento do seu Elias, que o pessoal da Viga fez, e o encantamento que foi feito por Bruno Avelar, que o João fez. Sim. Tipo, e tentar de alguma forma quantificar esse ROI. Tá, beleza, vamos lá. Esses 2 encantamentos que você citou são encantamentos interessantes porque tanto o João pro Bruno Avelar quanto a molecada da Viga pro seu Elias, eles utilizaram com o intuito de serem vistos e observados por esses 2, né? Pelo Bruno e pelo seu Elias. E os 2 deram muito certo, né? Bruno e João estão numa parceria, e aí você tá falando de Bruno Avelar, né? Você não tá falando de uma parceria de que vai render ali, sei lá, 5, 10 mil reais pros lados. Você tá falando de múltiplos fortes, né? Milhões. Muitos zeros nessa Muitos conta. zeros nessa conta, porque é um cara que ele vive de conexões grandiosas, o network dele é inacreditável. E eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado de ter acertado assim, mas na mosca. E o briefing que o João me passou foi um briefing de 3 linhas. Ó, a gente vai presentear o Bruno Avelar, e o João foi maravilhoso. Disse, ó, vou fazer um teste com você. Maninho, se der certo, eu vou te colocar em toda a minha base da I9 e todos os meus clientes. Falei, beleza, vamos nessa. Esse tem que dar, hein? E isso ele me falou Só numa muita responsabilidade. segunda-feira. Vou chutar a data aqui, deve ter sido tipo dia 27 de julho do ano passado, para entrega dia 1º de agosto. Então faz a conta, 5 dias. Tranquilo. Loucura, lá no Missão, né? E olha que interessante, aí ele falou, ó, o Bruno Avelar é um cara, nascido em 85, gosta de vinho e tem 2 filhos. E me passou a idade dos meninos, do Kevin e do Kai, que era 9 e 12 anos. E pra Casa Palermo, eu não preciso saber a idade. Aliás, eu tenho que saber... Eita, nós... choveu em mim. Eu tenho que saber o ano de nascimento, porque é isso que faz sentido para você encantar e pegar um ponto que seja sensível para essa pessoa. E aí começa o processo de curadoria. E eu vou falar um negócio que eu vou confessar. Eu não tinha noção do business do Bruno. Sério? E olha como às vezes é bom você não ter... Eu não tinha noção. Eu sabia que ele era um cara bem relacionado e que tinha ajudado na volta do Neymar ao Brasil. Só isso já é algo, extremamente relevante. Mas eu não tinha ido a fundo para entender o poder do network, a confraria dele, quem ele de fato conhecia, a história dele em Portugal, em Orlando, depois aqui no Brasil. Não manjava quem a gente estava. Aí você começa a estudar o cara, né? Eu tinha pouquíssimo tempo para isso. Aí foi a famosa história, né? Que cada um fala um valor que aconteceu, né? E aí aqui que eu peguei um Barca Velha 85,
E ele é um cara que tem a vertical inteira do Barca Velha. Casa Ferreirinha, inclusive lá em Portugal, referencia o Bruno, porque ele tem a vertical dos caras e é algo que, porra, sei lá, desde 1800 e não sei quanto que eles existem, né? Então o Barca Velha 85, e aí eu tinha um desafio muito grande, que é correlacionar criança com bebida alcoólica, menor de idade com bebida alcoólica. Sim. Falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a buscar, também relacionado a vinho, e aí eu achei a pronta entrega 2 Brunello de Montalcino, da Bionde Santi, que é uma das vinícolas mais premiadas do mundo, italiana, das safras do ano em que os moleques nasceram. E para eu descobrir o ano que os moleques nasceram, foi uma busca. E aí Instagram, e faz conta, e vai, e aí também ouvi num podcast, aí numa entrevista que a ex-esposa dele deu também, eu consegui achar. E um pouquinho do receio de não estar certo, né? Aí você vai, faz o double check e tal, aí beleza. Bom, aí eu encontrei os 2 Brunello de Montalcino, a pronta entrega, em São Paulo, tudo redondo, certinho, das safras 13 e 16. E são safras premiadas também. Sabe quando tudo casa assim, Deus botou tudo redondo. Realmente. Aí chega o principal ponto. João me liga na quinta-feira e fala assim, Palerminho, eu não vou estar no sábado. Eu vou palestrar na sexta, que era um dia antes do evento, dia 30 de julho, né, um dia antes do dia que o Bruno estaria. Então, dia 1º de agosto, ajeita com o pessoal do Serac para você entregar, por favor, e você dar o contexto pro Bruno. E isso, cara, é algo que faz toda a diferença. Assim, eu costumo brincar que é como se você estivesse apresentando a sua própria casa numa venda. Tá? O corretor chega lá com as pessoas que estão interessadas. Quando você dá os detalhes, fala do que você fez, o que você escolheu, por que você fez, as coisas saem de uma maneira diferente. Então, sim, quando eu cheguei lá, entreguei... Primeiro que eu entrei, o Gianluca estava comigo nessa, né? Eu entrei no camarim dele, a gente botou numa caixa bonita, assim, de couro, com a carta em cima. Aí quando eu entrei, ele já pegou a carta aqui, não deu nem bom dia, mas ele virou e falou assim, ó, isso aqui pra mim vale mais do que qualquer coisa. Porque alguém parou, pensou em mim e escreveu isso aqui. Aí ele, pô, bom dia, muito prazer e tal, aí aquela coisa. Ele começou a ler a carta, e essa carta foi uma carta de 2 folhas, assim, então foi uma carta um pouquinho mais extensa. Eu dei todo o contexto. Cara, quando ele lê que os 2 Brunello de Montalcino são vinhos de guarda e ele só vai abrir quando as crianças fizerem 18 anos, ali ele já se emocionou um pouco. Aí ele parou, virou pro Johnny, que tava do meu lado, e falou assim, cara, eu preciso do WhatsApp desse cara, do João, né? Do João. Então ali já deu algum ROI, porque nem sempre o ROI é financeiro, né? Sim. Muitas vezes o ROI é o acesso, é a mesa, né? Enfim. Aí, enfim, ele pediu o WhatsApp dele, aí dei o contexto, ele contou uma história, porra, sensacional sobre a Casa Ferreirinha e tudo mais. Então, qual foi os finalmente, né? 3 horas depois desse encontro, que foi antes da palestra do Bruno Avelar, ele deu a palestra dele e tal, foi embora, chega uma foto no meu WhatsApp. O João, no mesmo avião que o Bruno Avelar, eles estavam num voo normal, assim, da Latam, indo para Londres. O João de lua de mel e o Bruno indo, sei lá, trabalhar ou fazer alguma coisa. Então eles se encontram lá e dali começa uma relação que se transforma numa relação um pouco mais profunda de amizade, que se transforma num negócio alguns meses depois. Então a Casa Palermo, ela é uma ferramenta comercial muito objetiva. Não, e rapidamente te parando, falando do João, o João, ele é um cara muito low profile. Muito. Ele foi palestrar no evento do Connection Legacy. Boa, cara, verdade, foi sensacional a palestra dele. E eu não lembro se foi ontem ou quarta-feira que eu vi um vídeo dele chorando. Mas ele é um absurdo. Cara, você já viu a história? Eu não vou falar aqui. Não, a história dele é surreal. A história dele, o cara nasceu 2, 3 vezes. Assim, o João... Um beijo pro João. Beijo gigante, irmão. E tá aqui, eu vou até chamar ele pra falar um pouquinho mais. Ele é um cara que eu gostaria de me aproximar, né? Eu acho ele é um cara, assim, sensacional, sem palavras. Família maravilhosa. A gente se conectou muito rápido também, lá no Novotel em Itu. Foi tudo muito rápido que aconteceu e é um cara que confiou no comecinho da Casa Palermo, sim, né? E essa história é muito emblemática porque,
o Bruno Avelar, ele trabalha com isso, né? Com network, encantamento, e ele fala o tempo inteiro sobre presentear as pessoas, né? À altura. E aí agora falando sobre a Viga, a molecada da Viga são pessoas que eu sou apaixonado, né? E já há bastante tempo a gente é conectadaço através do Fire. E aí eles tinham um evento de 2 dias do Seu Elias aqui. Né? E tanto o Seu Elias quanto eles são mineiros, né? E aí eles queriam se conectar com o Seu Elias e aí eles falaram, pô, me fala o que você imagina da gente fazer. E aí eu comecei o processo de curadoria. E aí encontro, 10 anos atrás, né, em 2016, uma história onde o Seu Elias pegou todo o lucro dos primeiros eventos que ele fez. Como a gente faz esses eventos aqui, gera algum lucro. Ele pegou todo esse dinheiro e deu para um projeto missionário da igreja dele em Moçambique. Aí depois também teve no Timor-Leste e tal. E eu falei, pô, interessante. Eu fui atrás e eu descobri a pessoa que faz o meio campo entre a igreja do Seu Elias com esse projeto lá em Moçambique mesmo, né? Você tem que ir lá para fazer acontecer. E aí eu consegui, falando com essa pessoa, fotos de uma das igrejas que foram construídas com o recurso doado pelo Seu Elias. E não foram só igrejas, teve hospital, teve escola, teve abrigo. E então, você imagina, né? O Seu Elias até fala na entrevista, nós não temos noção do quanto o nosso dinheiro vale para países que são extremamente subdesenvolvidos. Então ele mudou a vida de umas centenas de milhares de crianças durante esse tempo todo. E aí eu contratei um artista plástico que fez uma arte inspirada na foto. E aí ficou um quadro, eu não sei se vocês podem colocar a imagem aqui, mas eu mando aqui, vocês estão vendo então agora a imagem. Essas crianças todas, elas tiveram a vida mudada por esse ato, por essa doação do Seu Elias. E também um dos únicos sonhos que o Seu Elias ainda não realizou é cortar o cabelo do Cristiano Ronaldo. Porque ele começa a ficar muito famoso cortando o cabelo dos jogadores na Copa de 2014, dos jogadores que estavam lá em BH. Então ele cortou o do Neymar, cortou o cabelo do Messi, e aí ele falou do Cristiano Ronaldo. Aí qual que foi a minha ideia? Eu peguei uma camisa do Cristiano Ronaldo, comprei essa camisa, e aí eu entreguei para ele, né, em nome da Viga, dizendo que o sonho está cada vez mais próximo, que é para ele andar para cima e para baixo com essa camisa para que o Cristiano Ronaldo autografe essa camisa e depois ele coloque num lugar bonito na sala dele aqui perto em Alphaville, como o último sonho, a trinca da nossa geração de futebol, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, com essa camisa de Portugal. E aí qual foi o ROI que eles tiveram? Eles fecharam um negócio de registro de marcas e patentes do grupo do Seu Elias. Então isso é muito grande, né? Eles não tinham. E eu tive uma ideia também de final, que foi transformar um mascote que ele tem, de uma das empresas dele de produtos para barba masculina, que é um babuinão assim, grandão. E aí eu transformei isso num boneco. Então acabou virando um presente também para a galera da Viga vender isso como uma solução. Falou, se um dia você quiser fazer com que esse boneco aqui se torne realidade, a gente também registra a marca e a patente do boneco como presente. Então foi esses dois foram muito emblemáticos porque o ROI foi muito claro, né? Mas teve o do Ronaldo Fenômeno também, que foi um absurdo, que a gente fez uma viagem no tempo com o Ronaldo Fenômeno, né? Essa aqui a imagem pode rolar na tela enquanto eu falo. Que aí ele abre a porta do armário do São Cristóvão, que ele jogava no começo dos anos 90. E aí tem essas fotos aqui de momentos não óbvios da carreira dele. Então tem ele, o Romário Bebeto, ele, o Pelé, ele, o Zico, ele, o Schumacher e tal. E aí também tem o Ismael Dentuço, que está aparecendo em algum lugar agora aqui, no fundo do armário, que está escrito Alegria, que é exatamente a mesma camisa que ele estava usando quando ele volta de lesão para ir para a Copa de 2002. E aí eu mandei fazer também uma bola de ouro com o mesmo layout da bola da final da Copa de 2002. Então tem uma riqueza de detalhes muito grande quando a gente fala desses encantamentos assim personalíssimos da Casa Palermo. Bacana. É tudo muito louco, né? Porque você para e pensa... É entender de pessoas. É entender de gente. É você analisar cada um e ver quem são na sua essência. Não o
o Ronaldo jogador. É a figura. Mas é o que as representações que traz pra ele, né, da vida Concordo dele. plenamente. Porque essas figuras, a maioria daqui que a gente tá falando, pra galera, por exemplo, que tá ouvindo o grande público, elas são inacessíveis e inalcançáveis. E até pra gente, essas pessoas são. Sim. Só que aí eu crio um business que eu consigo encurtar esse caminho. É uma garantia absoluta de que vai dar um baita ROI, você vai botar dinheiro? Zero. Mas, né, tudo é tomar risco. Você abre uma empresa, você toma risco. Principalmente no decorrer de anos e anos e anos de Casa Palermo. Sem Ou dúvida. seja, os clientes que chegarem primeiro. Eles vão beber água mais limpa. Perfeito. Sem dúvida. E é isso, é jogo de adulto também, né? Convenhamos que não somos crianças, sabemos o que a gente precisa fazer pra estar perto das pessoas que vão trazer acesso pra gente. E é isso, às vezes você não vai fazer um negócio com o Bruno Avelar, mas quem tá em volta dele que você consegue fazer negócio também. É o que a gente não ouve. é uma pessoa específica. A gente ouve são as pessoas que estão ao redor e todo mundo que vai te dar esse acesso, que vai te ajudar a fazer esse A gente negócio. ouve isso há 3 anos do Johnny. É um termo que ele usa muito e que eu falo direto também. Efeito associativo, ponto. A galera, é só ver quando você tá com o Flávio, com o Joel, com o Caio, com o próprio Johnny. E quando eu tô também bastante agora com o Alfredo, quando eu tô com esse pessoal que é mais representativo, né? Que são a gente mais famosa no digital. O cara que vê ele quer entender mais. Pô, fiz uma entrega pro Alfredo, onde a gente transformou um quadro do livro que ele tem, Bora Ser Criativos, que foi uma collab com a Maurício Souza Produções. E aí eu mandei fazer a filha dele, a Antônia, versão Turma da Mônica, com ela no colo dele. Cara, não tem como. Aí veio um monte de gente querer saber mais sobre a Casa Palermo. Então, por quê? É o efeito associativo. Você está presenteando um cara, o cara está te referenciando, sabe que seu trabalho entrega, sabe que é bom. Então, até eu tenho um pouco isso. Eu sou muito confiante em relação a qualquer ambiente com a Casa Palermo, porque eu sei que eu consigo entregar. Então, fazer um investimento um pouco mais alto para estar num ambiente com gente que de fato pode vir a ser meu cliente, eu faço sem problema nenhum. A perna dá uma tremidinha, claro. Sim, claro. Mas que é normal isso, né? Também, E que bom que dá. quando você perder quando você perder o frio na barriga, esquece. Né? Você tá... E assim, uma analogia eu vou fazer que o Joel fala, né? Ele fala, cara, quando você não puder ser o melhor em determinado assunto, cria um novo assunto na qual você seja o melhor. Perfeito. Cara, é basicamente o que você tá fazendo. É exatamente isso. Você criou um business novo. Só que é um business novo que existe desde que existem. Eu profissionalizei duas a arte pessoas... de dar presente, vai. Exato. É isso. Exato. Olha, recomendo assim, ou talvez não, porque depois que você der algum presente com essa pessoa, Vai ficar difícil. você nunca mais quer tipo, ir no shopping e comprar em qualquer loja. Vale comprar uma roupa pra dar de presente. E você sabe que eu... Eu acho que essa é a magia. E eu falei, tem essas pessoas que têm o objetivo do porquê você quer encantar, e também as pessoas que você realmente quer só dar um presente. Sim. E que é muito difícil dar presente pra quem a gente conhece. Cônjuge, eu tô fazendo direto cônjuge, gente. Familiar, bastante gente indo pra casamento. Presente, você padrinho aqui, pô... Aí vai ter gente, né, hateando, falando, nossa, que absurdo. Deixa a relação muito impessoal. Só que é muito difícil. Eu tenho dificuldade de dar presente pra minha esposa, por exemplo. Casa de ferreiro não tem jeito, né? Claro que à medida em que você vai... Eu conheço muita gente, né? Eu tenho os meus parceiros de negócio já, então isso me facilita um pouco. Então eu tenho muito artista plástico, eu tenho empresa que faz impressão 3D, eu tenho a galera do relógio, tenho a galera da caneta. Então eu acabo ficando munido de mais Muitas ideias opções. e opções, né? Mas é difícil de você dar presente para quem você conhece. E eu já não acho que fica impessoal, pelo contrário. A chance de você ser assertivo e a pessoa gostar do presente que você está dando é maior. Porque Sim. Quantas vezes você não tem gente no Natal lá, familiar, que você dá o presente e você leva para trocar na semana entre Natal e Ano Novo? Perfeito. Você troca a peça para usar no Ano Novo, inclusive. Não, e realmente, é coisas comuns, que qualquer um também pode ter. Exatamente. E dessa forma realmente fica muito personalizado com a característica de quem você está presenteando. Perfeito. É exatamente isso. E assim, hoje, me corrija se eu estiver errado, mas quem pensa em todas as curadorias e encantamentos é você. Sou eu, em 95%. Marcos é uma pessoa que está
anda comigo todo dia, o dia inteiro, então ele acaba também... Aí não é tendo a criatividade, não é a questão de skill, de habilidade, é você ficar ligado. Por exemplo, quem teve a ideia do encantamento do Tecar foi ele, porque ele assistiu a um vídeo no YouTube e aí o cliente falou que ia fazer uma aula de tênis com ele. E aí ele chegou para mim e falou, cara, a gente tem que dar uma raquete personalizada pro Tecar, e ele já chegou com a pessoa que faz a personalização. Legal. Então isso para quem tem um business com uma prestadora de serviço com pouca gente na operação, quando você tem pessoas que otimizam o tempo de uma maneira parecida com o que você faria, ou igual a que você faria, ou melhor com o que você faria, é perfeito. Então muito rapidamente, meu trabalho foi chegar e falar assim, a gente tem a possibilidade de fazer uma personalização numa raquete de tênis para a primeira aula de tênis que vocês vão fazer. E aí Sim. Foi assim que a gente fez. E também assim, uma coisa que a gente ouve bastante é que pro olho treinado tudo é aula. Tudo é aula. Meu, a partir do momento em que você não olha o mundo com a prisma de presentear, de encantar, meu, a vida só passa. Só passa. Fica uma parada meio cinza, né, e branca. Exato. Assim, não, mas assim, é a mesma coisa. Tipo, pô, a gente ia muito em evento. Uhum. Pô, daí agora a gente vai começar a fazer evento. Você começa a olhar o evento de uma forma diferente. Sem dúvida. Tá, agora eu vou começar... Antes eu só participava do evento. Agora eu vou ser um palestrante. Você começa a ver a palestra de uma forma diferente. Da mesma forma, você... Podcast. A gente nunca parou pra analisar as aberturas de podcast. A tipo, cabeça, só começava, a cabeça é complicada. A hora que a gente começou, como é essa abertura do nosso? Eu nunca vi de ninguém. Vamos começar a ver? Aí você começa a ver só pra poder ter essa visualização. Esse parênteses da cabeça. O dia que a gente tiver aqui anunciante, num futuro próximo, aí você vai ver que a gente fica meio puto quando é dos outros. Aí você fala, puta, antes de começar, tá aqui, é um oferecimento de tal empresa. Só que quando você tem o teu, você sabe da importância de você parar aqueles 2 minutinhos e fazer o merchan. Sim. Então você realmente começa a olhar pelo prisma de dentro pra fora, tudo é diferente, inclusive presentear. Exatamente. Inclusive essa arte que a gente consegue fazer. E assim, eu diria que presentear alguém é tão difícil porque você tem que dar um presente na data X. Tipo, você não pensa, nossa, o aniversário da minha esposa é dia 4 de julho. Ah, então deixa eu começar a pensar no que eu vou dar pra ela. Não, a gente deixa pro final. Sempre. Agora sim, é muito diferente, por exemplo, quando você tá passando, vamos supor, você tá passeando no shopping, daí você olha uma roupa e você fala, nossa, essa roupa é a cara da minha esposa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E daí, assim, você dá o presente sem nada numa data uma data inesperada. Inesperado, exato. E eu acho que por isso é tão difícil dar presente. Você tocou no ponto que a gente tá falando aqui de uma parada de quem se conhece, né? De você dar um presente para uma pessoa que você já tem uma relação. Quando você dá o presente inesperado, em 100% dos casos, é muito mais legal. Sim. Porque ninguém dá um presente inesperado que a pessoa ficou pensando naquilo. Normalmente, você bateu o olho, você viu uma joia, uma peça de roupa, alguma coisa assim, e é inesperado. No lance do aniversário, é até um negócio interessante. É uma das abordagens que eu menos gosto, porque ela é óbvia. Sim. Eu acho muito mais interessante você, falando nessa relação comercial, presentear uma pessoa de acordo com a fundação da empresa dela. Por exemplo, a Econ tem quanto tempo? 25 anos. Em 25? Vai fazer 26 ou já fez? Vai fazer 26. Vai fazer 26 anos. Então é no mês... Em novembro. Então eu acho muito mais assertivo pro Caio eu presenteá-lo em relação a todo o legado dele e tal, em relação ao teu pai que abriu lá 26 anos atrás, do que eu chegar no aniversário dele e dar um presente para usar a Casa Palermo. Eu faço isso? Faço. Para vários clientes, porque o cara tem a dificuldade. Mas eu gosto muito mais dessa abordagem. Por exemplo, eu celebrei, na verdade, os 10 anos da Black Friday de 2015, né, no ano passado, pro Alfredo Soares. Por quê? Foi o pior momento da carreira profissional dele. Tinha dado um problema lá que caiu o sistema da empresa que ele tinha, que era a X-Tech. Aí eu cheguei, escrevi uma carta também bacana, falando, olha como o tempo se cumpre em 10 anos, né? Você estava no teu pior momento, hoje você realizou teu sonho de ser pai, tem uma empresa com faturamento estrondoso, é respeitado, todo mundo gosta de você. E até, inclusive, abrindo um parênteses,
dessa entrega pro Alfredo, saíram alguns negócios muito representativos para a Casa Palermo, de recorrência longa. Então, olha como é legal você ter o efeito associativo, você tá em movimento e você dá a cara. Essa história que eu acabei de te falar, da Black Friday, né, desse presente, eu subi para São Paulo, eu moro em Santos, né, então eu subi para São Paulo, eu tinha o endereço da casa dele e fui lá na casa dele, porque eu ia deixar na portaria e deixei a carta escrita à mão, então ele já sabia, né, que era a Casa Palermo, tá bom. Quando eu chego lá, falo, pô, o seu Alfredo se mudou daqui. A portaria falou, beleza, né, obviamente não falaram pra onde ele foi. Aí eu falei, cara, não dá pra eu descobrir agora, né, qual é o endereço que ele tá, o novo e tal. Vou bater lá no G4. Aí fui até o G4, fui no lugar errado. Eu fui no escritório que eles têm, que eles fazem os eventos. Então, tipo assim, o Gestão e Estratégia eles fazem lá e tal. Só que olha como é interessante, e aí eu volto no início da minha fala aqui no podcast, que meu trabalho é visual. Quando a galera do G4 viu o que eu tinha de presente, que era um relógio, item de colecionador, relógio de mesa, muito legal assim, e a carta, e eu dei o contexto para as pessoas, rapidamente os caras falaram, peraí, só um segundo. Deu, sei lá, 2 minutos, aí voltaram e falaram assim, o Palermo, ele tá no escritório, lá no escritório, na sede mesmo. Aí me passaram o endereço, eu fui, aí eu chego, aí eu sempre agradeço o Nicolas. O Nicolas é o braço direito e esquerdo do Alfredo, né? Tudo que passa na vida do Alfredo, o Nicolas é quem é o gerentão ali, o manager. Quando o Nicolas viu o presente e eu também dei o contexto pra ele, ele falou, cara, você tem um minutinho pra esperar o Alfredo? Imagina. Eu falei, não, vou embora. Falou, vai lá pra sala dele que você precisa entregar isso na mão do cara. E aí foi o primeiro encontro meu com ele. E aí ali desse encontro se desencadearam vários negócios para a Casa Palermo e também esse que eu falei do quadro da Turma da Mônica, que deu uma repercussão absurda e fez com que outros grandes players, né, CEOs de outras marcas fossem falar com o Alfredo sobre o que é a Casa Palermo, quem que é esse cara. Não é tanta gente assim também não, tá? É uma galera, só que é uma galera representativa. E a gente sabe que pra gente... Você parar pra pensar que você não tem 1 ano ainda de empresa, já fez é 6 meses, agora, vai fazer 6 meses agora, né? Sim. 6 meses, fez 6 meses agora no mês 1 agora, de janeiro. Mês passado. Já são bem representativos, considerando... Eu fico muito feliz. O neném, a gente tem muita coisa pra acontecer. Tem que passar ainda pelo 1º ano, pelo 5º ano, que o Flávio fala sempre bastante, né, sobre isso. Não, mas vai com certeza. As coisas que eu tenho que fazer estão sendo feitas da maneira correta. Bom, você já deu várias dicas aí para quem quer presentear e encantar pessoas. O que a gente vê muito hoje, principalmente no meio comercial. Empresários só dá caderno, canetas e canecas e garrafas. Moleskine, né? Exato. O que o empresário pode começar a fazer diferente para encantar cliente, fornecedor? Cara, vamos lá. Esse é um tema polêmico, porque você tem inúmeras empresas que são especializadas em kits corporativos, em press kit, nesses welcome kits e tal. E umas putas empresas assim, top. Beleza. Que também pode começar a inovar, inclusive. O que o cara precisa entender? Se ele quiser continuar fazendo o evento dele de uma maneira convencional, o cliente vai continuar indo, ele vai continuar achando interessante quando você dá um bonsai junto, quando vem um copo de café que você mede a temperatura e regula ali. Isso passa, não é uma merda completa, longe disso. O que eu acabo propondo é que esse cara conte alguma história naquele projeto, naquele evento, naquela palestra, naquela imersão. Se o cara tá fazendo esse negócio como a gente fez no ano passado num evento grande que uma cliente nossa fez para uma federação das empresas de facilities do Brasil. E eles fizeram em Gramado. Então, é óbvio que você tem que dar o caderno pro cara anotar e tudo mais, tal, né? A eco bag, pode continuar. Só que o que a gente mandou fazer? A gente mandou fazer uma folha de plátano pintada toda com pó de ouro, numa base de resina com folhas de ouro dentro. Folha de plátano é um dos símbolos de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então aquilo ali você contou uma história. E aí a gente conseguiu também o contato de uma vinícola de lá. Fica muito caro ou muito barato? Depende do que você quer entregar pro teu cliente. Poderia não ter feito o vinho, poderia ter dado só algo a mais, para que aquele cara que foi naquele evento lembre que
ele ganhou um presente, houve um encantamento a mais do que normalmente acontece com esses kits corporativos nos eventos que a gente tem. Então, eu sempre parto do princípio que eu conto uma história no evento que o cara está fazendo. Por exemplo, o Vander, sabe quem é o Jacon? Sim. Lá do Fire. Sim. Ele tem o clube dele, a gente deve começar a partir de março a fazer os encantamentos. Então vão ser acho que 7 ou 8 encontros, então a gente vai contar uma história. Pô, de onde esse cara é? Onde ele nasceu? O clube dele é com a esposa. Então você consegue encantar as pessoas que estão participando da primeira, da segunda, da terceira até a 8ª de uma maneira um pouco diferente do que normalmente acontece. Entendeu? Então, só dar algum objeto. E eu sei também que em contrapartida o cara fica pensando em custo, né? Eu sei que, e muitas vezes, o cara deixa de fazer nesse encantamento personalizado para eventos e palestras e imersões para olhar para um budget um pouquinho mais alto nos personalíssimos, né? Que é esse aí que eu faço de cliente para cliente, 1 para 1. Uhum. Só que aqui cabe também alguma coisa um pouquinho diferente. Pô, deixa super simples a entrega do caderno com a caneta, esquece o copo, deixa o copo do café e da água do buffet e pense em alguma outra coisa aqui, que a gente possa contar uma história, que a gente referencie alguma coisa da tua marca, da tua empresa, do tempo que a tua empresa existe, de que número é aquela turma, da cidade que você está, do país que você está, o ano. Então, o arquétipo, por exemplo, tem um cliente meu que fala muito sobre arquétipo, né? Então dá pra gente passear sobre isso e a aula uma parte da aula você falar sobre o presente e correlacionar com os arquétipos. Então tem ideia, tem assim, de monte. E a arte de presentear ela vai continuar existindo e sendo eterna. Sim. E as abordagens elas são inúmeras para cada pessoa. Do Caio você consegue pegar o Caio com um monte de coisa. Consegue pegar o Caio com um monte de coisa. Você é a mesma coisa, todo mundo é assim. Vou começar a pensar mais. Eu tô bem ruim pra dar presente. Vocês são clientes, já tá tudo certo. E quais próximos projetos aí você pode abrir pra gente sobre a Casa Palermo? Boa. Não necessariamente pra esse ano, os próximos anos. Vai chover aqui, hein? Talvez. Será que dá tempo antes da chuva? Talvez perspectivas de futuro. Cara, perspectiva de futuro, Casa Palermo é uma empresa mega recente, então eu olho para hoje estruturação da empresa. Acho que vai começar a cair água de verdade, hein? Quer deixar de? Por mim, tudo bem. Bom, Vamos você que tem que falar, amor. Vamos ver até onde vai. Então vai. Se você só uma nuvem. Eu nunca vi um podcast gravado no meio da chuva. Então vamos embora, tô dentro. Bom, a Casa Palermo, por ser uma empresa recente, eu olho para aumento de faturamento, então aumentar a receita, estruturação da Casa Palermo e o ajuste fino dos processos, porque a Casa Palermo é uma empresa que precisa de pouca gente para rodar. Sim. Só que com pouca gente parece que não, só que os processos têm que ser redondinhos, senão você se perde, porque é o que eu costumo brincar. Da porta para fora é uma empresa bacana, é sexy, o que a gente faz, a entrega, que legal. Da porta para dentro nada mais é do que uma empresa de logística. Porque eu não posso falhar com data, eu não posso falhar com prazo. Justo. Né? Então da porta para dentro não tem glamour. Marcos sabe bem. Você perde o time ali. Esquece. Não, aí acaba o contrato. O cara cancela o contrato na manhã seguinte, se eu perder o time. Então, para a Casa Palermo, próximos passos são esses, tá? Então, é um aumento substancial de faturamento, porque cada mês que passa a gente sabe melhor e sabe mais o que tem que fazer, né? Legal. Então, quanto mais eu tiver me conectando pessoalmente com empresários que, sejam eles os leads ou eles tenham pessoas para indicar, maior vai ser a conversão. Isso já está confirmado por esses meses todos que eu venho trabalhando. E graças a Deus eu gosto de gente, gosto de falar, gosto de rua, gosto de pegar a estrada. Então, para mim, o trabalho é 0 problema. Eu adoro fazer a Casa Palermo acontecer. É uma frase que eu falava muito pro Marcos e pro Gianluca.
eu acho muito gostoso o processo acontecendo. Os primeiros investimentos um pouquinho mais altos, a primeira grana boa que entra, os presentes que dão certo, os feedbacks mega positivos que a gente recebe, os negócios que saem através dos encantamentos, que aí o cliente normalmente não pega e liga, né? Fala, acabei de fechar um negócio aqui de 8 milhões de reais. Não vai falar só que você vê, né? Porque hoje em dia tudo é postado. Em relação ao projeto é muito interessante, porque a Casa Palermo ela não é uma empresa que só recebe as demandas. Então eu também acabo trabalhando muito olhando para a criatividade. Então, esse ano vão haver 2 projetos muito grandes, um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. Do primeiro semestre vai ser um projeto relacionado à Copa do Mundo, que a gente entrega em meados de maio ali, antes do início da Copa, que está para o começo de junho lá nos Estados Unidos. Eu sempre fui muito ligado a futebol, né? Desde de garoto, quando eu jogava, depois eu trabalhei muito com atletas e tudo mais. Já tá tentando resolver o problema da base do São Paulo, né? Nossa senhora, nem fala. Aliás, o problema do São Paulo, a base, até que quando esse podcast foi gravado, ainda não teve a final da Copinha, né? Que o São Paulo tá na final. Não sei se ganhou ou se não ganhou. Mas, enfim. E o segundo projeto, que é o projeto desse segundo semestre, ele vai ser relacionado a um amigo secreto, onde eu vou juntar alguns empresários para se presentearem, né, entre si. E vai ter um cunho social também, onde vai haver uma boa parte do recurso levantado vai para instituições de caridade, porque a gente precisa também olhar para as pessoas que faltam muitas coisas no final do ano, né? Então são esses 2 projetos principais que a gente tem de Casa Palermo esse ano. E olhando para a Casa Palermo como empresa, até por ser uma empresa jovem, né, um neném, eu olho para aumento de receita, então tem que aumentar faturamento. A Casa Palermo é uma empresa que presta serviço e tem pouca gente na operação, então eu preciso dos processos muito bem estabelecidinhos para que a gente consiga ser organizado para crescer. Então, quando precisar contratar mais gente, chegar mais gente para colaborar na empresa, a gente já está tudo redondo. Então é dessa forma que a gente vai tocar 2026. Tem um númerozinho mágico lá que eu até fiz com o Calete para chegar de faturamento e legal. Enfim, a gente está trabalhando para isso. Bom, tem seus melhores 2 clientes. Queria saber como encantar Pipo e Annalise. Cara, Pipo e Annalise. Annalise, qualquer coisa relacionada a um passeio com comida. Ela vai ficar encantada, a menina come muito. Graças a Deus a gente não tem nenhum tipo de problema assim com a alimentação. Você leva na fazendinha, né? Nossa, o que você gostou de qual animal? Da melancia. Ela vai falar melancia, banana, batatinha, arroz. O Pipo, qualquer rolê italiano, então tem, né, não é pizza, tá? É macarrão. O moleque é do macarrão. Mas o Pipo, o encantamento até tem sido recorrente no meu Instagram, os posts do São Paulo. Agora ele tá com São Paulo na mente, assim, e a galera acaba se conectando muito com esse tipo de conteúdo, né? Porque o Pipo, ele, agora que saiu o podcast, ele já tem 3 anos, mas a gente tá gravando aqui, ele tem 2 e 11. E ele é uma figura, né, velho? Vai pro Morumbi comigo, amarradão, fala com todo mundo, o moleque já... Super comunicativo, esse também entende de pessoas. Já entende de pessoinhas, tagarela pra caramba. Então são esses 2 rolês assim de encantamento. Com a Annalise, qualquer coisinha que a gente bote aí pra ela comer um negócio e dançar, que ela tá sempre rebolando assim, dancinha. E o Pipo, relacionado ao São Paulo, ele fica amarradão. Ele vai assistir um jogo do São Paulo, depois ir pra um restaurante italiano. Não, o dia dele tá eu ainda completo. não fiz esse boa. Quando ele pedir pipoca, eu vou falar, calma, filho, papai vai te levar num lugar muito legal, que é surpresa, e macarrãozão lá, porque ele adora macarrão com franguinho. Inclusive, tem um rodízio italiano que é muito legal. Se você levar lá, ele vai se acabar. Olha lá só. Lá na igreja. Depois a gente passa. A gente podia armar pra eles explodirem o lugar, né? Annalise, Theo e... E ele também gosta bastante de massa. Teodoro criança gosta, se arrebenta no macarrão. Criança gosta de massa. E o bom do rodízio de massa é isso, né? Tipo, se ele não gostou, beleza. Foi aquele tantinho ali embora. Isso, exatamente. Pô, mas é bom saber. É bem legal, a gente podia combinar no pessoal. Sim. Top demais, eu amei. Muito bom mesmo.
Falar da Casa Palermo é fácil, é gostoso. É encantador até falar da Casa Palermo. Exato. Agora que já tem muito case, eu tinha esse receio. Falei, caraca, eu só tenho 3 entregas até agora. Caramba, mas tudo aconteceu muito rápido. E a nossa comunidade ali no Fire também abraçou muito rápido, né? Teve a Letícia Zoe, uma pessoa que ela ajudou muito assim, no início. Ela contratou, foi a primeira a contratar a Casa Palermo. Então eu tenho muito carinho pela Letícia também. Boa. E a pergunta agora oficial do nosso podcast. Olha lá. É de chorar? Você já assistiu o podcast? Eu não vi ainda. Então você não viu a pergunta, muito bem. Que bom, ainda não tá manjado. A pergunta é: qual legado Felipe Palermo quer deixar no mundo? Cara, legado das pessoas se abordarem melhor, se relacionarem melhor e não se levarem tão a sério. E eu digo isso porque quem não tem a oportunidade de viver esse universo que a gente está muito próximo, a gente ainda não é multimilionário nem bilionário, mas a gente está muito próximo. Mas a gente está no caminho certo. Está no caminho. Então a gente já convive. Existe uma capa que as pessoas colocam de uma seriedade exacerbada. Tô falando pra você ser bobão, ser infantilizado, não. Mas não se leva tão a sério. Não se leva tão a sério. Quando a gente tá lá ouvindo os caras falarem, é para que a gente filtre e coloque nos nossos business. Não é para você ser uma cópia do teu mentor, do cara que você tá ali assistindo numa palestra. Então, é a abordagem, as pessoas se relacionarem melhor e não se levarem tão a sério. Esse é o legado. Falou bonito. Falou bonito. Esse encantamento... Muito obrigada pela nossa conversa e acho que a mensagem que fica negócios é sobre pessoas. Sempre. Se souber de pessoas, você pode criar qualquer business que você tem uma chance de fazer o teu business acontecer de uma maneira representativa para você e que gere tempo de qualidade com a sua família. Afinal, atrás de todo o CNPJ tem um CPF, então o importante é isso, você entender o outro. E é o que você faz, né? Você presta atenção na outra pessoa, antes de tudo. Sim. Acho que esse é o recado que fica aí do que conversamos. Maravilha. Muito obrigado. Irmão. Vocês são pessoas que eu amo e admiro muito. E agradeço também pela de parceiros confiança a clientes, na Casa amigos. Cliente aqui, eu também, cliente do Caio. Sim. E você imagina, eu tô num grupo com quantos contadores? Chutando por baixo, sei tem lá. uns 80, 100. Eu ia falar 100, mais a BF, que eu trabalhava na BF, também com parceria com mais de 100 contadores, né, por conta do tributário. E foi esse cara aqui que eu escolhi. Obrigado. Valeu, tamo junto. Obrigado pelo convite. Então, até a próxima. Esse foi mais um Legacy Podcast. Número 8. Número 8. Meu número que é o número da sorte do Felipe Palermo. Sem combinarmos, deu muito certo. Sem combinar. Com chuva, quase. Com problema técnico aqui que caiu. Quase que não aparece a gravação. Assim que é legal, É assim que é legal. Coração, aí é a loucura, mas deu certo. Exatamente. Então, muito obrigado. Palermo, deixa aqui o seu @, pro pessoal começar a te acompanhar. Boa. E fazer todos os encantamentos, tanto seu quanto do Pipo. Boa, é verdade. O meu é @Palermo, apenas Palermo, e @acasapalermo. Boa. Então são os 2 arrobas que a gente trabalha bastante. Legal. Então, se você gostou desse podcast, segue o Palermo, curte, compartilha com seus amigos que precisam conhecer tanto eu e a Bruna como hosts, quanto o empreendedorismo que o Palermo faz. Sim. Que é um mercado que eu acho que só vai crescer. Sim, a gente está desbravando o mercado. Sim. O mar tá azul e a água tá limpa. Então, boa. É muito trabalho que a gente tem. O ônus disso é que você não tem muita métrica, então você tem que ir tirando da frente o matagal e vambora, trabalhar, não tem jeito. Show de bola. Amor? Comenta aí a palavra encantamento, se você chegou até o final com a gente. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!